Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e iniciamos mais um encontro nesta quarta-feira, sempre vos agradecendo e vos louvando pela vida que nos deste, Pai, agradecendo sempre, Mestre Jesus, que está sempre conosco. E assim, com o Evangelho, Joana de Ângeles, vamos aumentando o nosso aprendizado a cada dia. Por isso, nesta noite, também viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos e humildes. Todos aqueles que de nós se aproximarem, sintam a vossa presença. E assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E muito boa noite a todos vocês, boa noite, vamos cumprimentando, olha aqui, vamos cumprimentando Alessandra Branco, Sônia Martins, Bárbara Santananeri, Ivana Santa Rosa, que também está aqui conosco. Então, nosso boa noite para todos vocês, eu e Célia, que aqui está também. Agradecemos já a participação de vocês, desejando uma ótima noite, que tenhamos sim um ótimo encontro, né? Aqui aprendendo um pouquinho com o Evangelho, Joana de Ângeles, e como sempre esperando que tudo esteja bem aí com vocês também. Né? Saúde pessoal, da família, no trabalho, seja tudo bem, enfim, nas diversas atividades de vocês. Vamos aqui cumprimentando também a Sandra Oliveira Vita, que também já deixa aqui seu boa noite, né, Sandra? Então, um grande abraço aí para todos vocês que já estão aqui conosco. E o que nós temos hoje? Hoje nós vamos continuar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos ver mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E vamos também ver aqui Joana de Ângeles e Joana de Ângeles traz para nós hoje, no capítulo 36 do livro Rumos Libertadores, o tema A Alma da Caridade. Na sexta-feira, né? Aliás, sexta-feira, anteontem, segunda-feira, já nos falou também sobre caridade. E hoje volta a nos falar sobre caridade e volta e falando então para todos nós a respeito de mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Vamos ver então, e vamos começar com o texto de São Mateus, que aqui faz parte então deste item do Evangelho. Boa noite, aproveitando também para a Sônia Martins, né, que já chega aí conosco também. Um grande abraço para todos vocês. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Esse é o texto do Evangelho de São Mateus. E o Evangelho nos diz: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de a ser ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo, e pelos segundos os orgulhosos, envaidecidos da sua ciência mundana, que se creem prudentes porque o negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o reconhecem, porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio, e por isso Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra, e revela aos do céu, aos mais simples, e aos humildes que se inclinam por ele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que esses últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé, e com humildade de preferência, aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em os conduzir para si, lhes provando que existe.
O poder de Deus brilha nas menores como nas maiores coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz os ter fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que atinge o seu orgulho. Ele emprega, para vencer a incredulidade, os meios que lhe convêm segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo lhe prescrever o que deve fazer e lhes dizer. Se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, em tal momento, antes de que em outro, porque esse momento está na minha consciência. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos que são os agentes da sua vontade não se submetem às suas exigências. Que se perguntem, o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles? Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem, com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Deus se dirá, não os poderia atingir pessoalmente com sinais manifestos, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida ele poderia, mas então onde estaria seu mérito e, aliás, de que isso lhe serviria? Não são vistos todos os dias se negarem a evidência e mesmo dizerem, se eu visse não creria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para a compreender, nem seu coração para a sentir. O orgulho é a catarata que obscurece a sua vista. De que deve apresentar a luz? De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal. É porque, como um médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, se lançarão por si mesmos nos seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão graça. É o Evangelho de hoje que fala para nós sobre os incrédulos, né? Sobre aqueles que se julgam sabedores de todos os mistérios da terra, do mundo, e não acreditam em Deus, como nós sabemos que existem tantos e tantos por aí. Então, o título do texto é, Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Não é que estejam ocultos, é que na realidade eles não se importam muito, ou mesmo não querem saber. Porque muitos desses nossos irmãos aí, que são extremamente letrados, inteligentes, geniais, conhecem a matéria profundamente, os diversos aspectos da matéria, física, química e tudo aquilo que decorre. Então, por conhecerem, muitas vezes se julgam sabedores de todas as verdades, estão fixados no mundo material, que não admitem que exista uma outra fonte, não admitem que exista uma outra causa para este mundo. Vejamos, na sua evolução e da maneira como ele se apresenta para todos nós, seja perfeito segundo a sua concepção. Não quer dizer que existe um problema, claro que também existem, porque afinal de contas, nós sabemos que a evolução vai se processando, claro, também gradualmente. E dentro deste gradualmente, vamos assim dizer, nós sabemos que dentro da própria evolução por meios naturais, muitos dos nossos irmãos, muitos seres vivos já existiram.
E a própria maneira como eles viviam, se desenvolveram, se encarregou então de promover a sua extinção. Né? E nós sabemos muito bem que esse conceito de Deus, a maneira como nós o conhecemos, da maneira como Jesus trouxe para todos nós também, é um conceito relativamente recente dentro da própria história da humanidade. Dizem que o homem, como é com esse pensamento e inteligência, tem 300 mil anos mais ou menos no máximo. E Jesus veio para nós há 2.000 anos. Então há um espaço imenso entre a nossa ascensão ao pensamento fluídico como nós temos, né, e até o momento em que nós vivemos. E para isso a própria evolução humana se desincumbiu de ir nos ensinando e, claro, dando todos os sinais para que valorizássemos as relações entre nós. Porque nós vemos um mundo cruel, de um mundo absolutamente animal, onde matar era questão de sobrevivência mesmo. Como é hoje na natureza, a gente sabe muito bem disso. Né? Está aí, para todos nós vermos. Como que a natureza, em sua naturalidade, processa para que todos os vivos, seres vivos, que dependemos dela, possam sobreviver e podemos existir. Mas o mais importante, além de simplesmente existir, e isso é que nós temos a certeza, porque nós viemos também dessa situação, é que nós temos de coexistir. Coexistir dentro da mesma espécie. Né? Então, essa consciência nossa de sociedade, de que cada um de nós tem o mesmo direito que o outro, veio do próprio desenvolvimento social, com o decorrer dos tempos. E atingiu, vamos dizer, um grau mais elevado, que a nossa cultura ainda nos permite, nesses momentos que nós estamos, né? Mesmo assim, com essa certeza da necessidade da coexistência entre nós, que ainda há muita divergência da maneira de ser dos diferentes povos, diferentes raças, diferentes países, que vivem, muitos deles, em leis, né, completamente maneira de ser diferentes, muitas vezes, de muitos entre nós. Nós estamos evoluindo, então é bastante complicado esse processo evolutivo nosso, entre nós, de coexistência, quando estamos aqui nesse mundo material e vendo uns aos outros, olhando, sentindo os efeitos, produzindo efeitos. Mas para nós foi trazido também esse conceito da questão espiritual, da questão desse ser maior, desse que nós chamamos Deus, e que nós, claro, consideramos sim como Criador, não é porque não tem que haver algo que absolutamente coordene para que o universo exista como ele exista, para que as leis sejam iguais em qualquer canto deste imenso universo. Mas muitas vezes, e aí é que entra essa questão de muitos de nós não acreditarem na existência de Deus, nós podemos até conhecer pessoas que não acreditem, né, na existência de Deus. Deus, como nós o concebemos, como Criador de tudo, e importante para nós, porque trouxe para nós as principais leis da convivência, e a principal é ao próximo como a si mesmo. Então nós não temos o direito de prejudicarmos uns aos outros, não temos o direito de matarmos uns aos outros, embora muitos achem que, enfim, né? Não temos, porque a nossa consciência, a nossa inteligência trouxe para nós esses conceitos da coexistência e da importância que temos uns para com os outros. Porque se nós evoluímos e chegamos a esse estágio de evolução, onde temos à nossa disposição hoje tudo o que temos, foi porque nós fomos construindo. Se cada um de nós fosse construir uma casa independente da existência do outro, como que seria esse mundo? Então é preciso que haja uniformidade, claro. Nessa questão física da nossa existência, do mundo que nós vivemos, a busca é por essa uniformidade. Mas a questão espiritual transcende essa questão nossa, que é esse nosso mundo físico. É absolutamente pequeno, porque está limitado aos nossos sentidos físicos, corporais, humanos, vamos assim dizer. Então o conceito de Deus, para muitos, eles não acreditam mesmo. Porque ainda não, como diz o próprio Evangelho hoje, ainda não foram tocados. Mas chegará o momento em que serão sim tocados. Não é porque vive
do mundo físico, né? A inteligência é muito grande, que também não se abram a outras perspectivas, né? E a gente sabe onde termina a possibilidade do ser humano ir e onde começa ali a ação divina, né? E por isso que se fala, por tantos e tantos médicos recomendam ir a uma casa espírita, porque muitas vezes a capacidade deles de atuação em nosso corpo físico tem o seu limite. Mas para nosso Pai, para o nosso Mestre Jesus, qual é o limite deles? É o limite que nós conheceremos um dia quando chegarmos até lá, no estágio angelical que se encontra o nosso Mestre Jesus. Mas para isso, muito trabalho até lá, individual e coletivo. Tenhamos essa consciência, né? Muito bem. Então, olha aqui, vamos cumprimentando também Eloá Romanato, Roberto Messer, Alzira Crepaldi, Barro Maurício, Denise Holland, que também esteve aqui conosco, está conosco, e muitos, né? Maria Helena Lima, que nós vemos aqui. Então, queridos amigos, né? Outros também já passaram, também está aqui a Maria Aparecida, nosso abraço para a Maria, para todos vocês. E vamos aproveitar então, ver o que Joana de Ângeles tem a nos dizer. E ela vai falar para nós hoje, e aliás agora, sobre a alma da caridade, né? Que é aquilo que nos determina como sermos superiores aos demais seres vivos que assim existem. Essa consciência do que fazemos, do porquê fazemos, né? E ciência da responsabilidade por aquilo que fazemos. E acima de tudo, procurando obedecer aquilo que Jesus nos disse: ama ao próximo como a si mesmo. E aí a caridade tem a sua importância absoluta. Alma da caridade é o que Joana de Ângeles nos traz hoje, capítulo 36 do livro Rumos Libertadores. Diz o seguinte: nos compromissos evangélicos objetivando a aplicação da caridade em relação ao próximo, não descuides da renovação íntima, impostergável. A pretexto algum te permitas conduzir a mensagem luminescente da caridade sem que te deixes clarificar por dentro. A realização do bem começará quando agasalhes os propósitos de realizá-lo. No entanto, faz-se imperioso que o acolhimento da ideia do bem a ti próprio faça bem, removendo as cristalizações perniciosas que te perturbam e ajudando-te a romper sem pieguismo nem conivência com as imperfeições que te aprisionam nas celas escuras da inferioridade espiritual. Essa é a tua oportunidade redentora. Chegaste ao corpo físico, não obstante apoiado pela excelsa mercê, para um empreendimento de elevação pessoal, e sairás dele com as aquisições que adquirirás. Voltarás conforme procedas, consoante o estado íntimo que cultives, despertará. Pois é, se te supres na experiência do companheiro generoso, busca. Todavia, não te vincules apenas a isso. Se te encorajas ante o exemplo de alguém que te inspira, cultiva os estímulos que nele aures. Sem dúvida, compete-te encaminhar a esforço pessoal e não te deixes arrastar por ele. Se te apoias à palavra que te estimula, utiliza-te do verbo renovador, mas não dependas apenas dele. Vincula-te a Jesus, recordando que todos somos almas em recuperação e não modelos de virtude em si. Culpar o próximo pelos teus fracassos é técnica para fugires à responsabilidade dos teus erros. Só Jesus convidou com autoridade indiscutível para que o seguíssemos. Os companheiros somos seguidores dele e não
uns dos outros. Faze o bem pelo prazer do bem. Não desguaridas as astúcias do mal. Manhoso e sutil, ele penetra a tua casa mental e, graças à maledicência incessata e invejosa que se apoia à mentira e à sandice, derruba as tuas construções otimistas e te vincula ao derrotismo. Põe o sal do sacrifício nos teus compromissos cristãos e adoça tua alma na realização do amor, esforçando-te pela tua melhora pessoal, sem te fazeres fiscal ou censor do próximo, que a tua semelhança trava difícil batalha que ignoras. E embora não te solicite ajuda, somente porque avança em silêncio, espera contar com a tua compreensão e não com as tuas reprovações. Põe alma na tua caridade. Caridade, portanto, para ti mesmo, não ferindo nunca, nem censurando ninguém. É o que Joana de Ângeles nos traz hoje. E aqui há uma frase, importantíssima, que basicamente vai resumir tudo o que ela disse, quando diz o seguinte: vincula-te a Jesus, recordando que todos somos almas em recuperação e não modelos de virtudes para ti. Jesus, sim, é o modelo de virtude, mas nenhum de nós que estamos um ao lado do outro são modelos das virtudes para nós, porque todos nós estamos em aprendizado, todos nós temos falhas, não porque queiramos propositadamente falhar, mas porque não atingimos uma forma, um estágio de perfeição que não nos permita sermos absolutamente fiéis, não falhos, sejamos absolutamente íntegros. Ainda não estamos nesse estágio. Podemos, sim, claro, admirar a qualidade de um, qualidade de outro, podemos não aceitar determinadas atitudes de um, de outro, mas essa é a grande questão para cada um de nós. No que nós estamos nos apoiando como modelos para cada um de nós. Ninguém é um modelo absoluto, não é. Dizer que alguém é perfeito, não é, não nos iludamos. Tantas e tantas vezes são máscaras que existem para um determinado fim. Então, como podemos dizer, se fantasia como se fosse para ir a um baile de máscaras. E muitas vezes esse baile de máscaras dura praticamente uma vida toda. O modelo de perfeição, como diz aqui, é simplesmente Jesus, nada além disso. Admiremos, sim, e ela mesma diz isso, qualidade de um, qualidade de outro, a paciência de alguém, a tolerância de alguém, a indulgência de outro, a solidariedade, a fraternidade, a maneira de ser de outro, mas não façamos modelo absoluto de uma virtude fiel. Vamos espelhar e nos orientar por aquilo que Jesus disse. E se nós admiramos a maneira pela qual a pessoa é, dentro daquilo que Jesus nos disse, bem entendido, dentro daquilo que Jesus nos disse, ama ao próximo a ti mesmo, ótimo, procuramos também ser fiéis àquilo que Jesus disse, porque, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim, assim disse Jesus, e quem somos nós, em nossa pouca evolução, em nossa santa ignorância, para contestá-lo, não é? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nesse caminho tantas vezes difícil, né? Então, nosso abraço aqui para Bruna Tubarão, um abraço de Márcia Bueno, Zé Albirajara também, Sandra Camargo, que está conosco. Olha aqui, vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje. Pedro Baise, Alessandro Santiago, Rose Prado, Vicente Barroso, Já Silva. E amanhã, Eliseu Faria, Cidinha Guedes, Lázara Beatriz Angotti,
Gustavo Castellanelli. Então, para todos vocês, amigos queridos, aquele abraço, coração a coração, né? Que Deus esteja, como sempre tem estado, abençoando a todos vocês, como abençoa a todos nós, e que vocês se esperem sempre no modelo perfeito. Tenha muita luz na caminhada e semeie sempre boas sementes, porque a colheita vem depois. Então, um grande abraço aí para todos vocês e, claro, extensivo aos familiares e amigos também de cada um de todos nós que estamos aqui reunidos, né? Saúde, 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 principalmente saúde. Vamos ver aqui se eu pulei alguém. Temos aqui também a Irene Batista, né, que está conosco, alguém que eventualmente aí passou, deu uma espiada, aparece aqui, mas como a gente estava comentando, né, acaba passando. Então é isso, vamos encerrando o nosso encontro amoroso de hoje, né, para o nosso coração, para o nosso conhecimento. Vamos então aqui fazer a nossa prece, mas vamos então antes integrar a nossa prece, o nosso bom coração, nossas boas vibrações, as necessidades dos nossos irmãos, que nós conhecemos e também aqueles que nos pedem por livre e espontânea vontade, seja qual for a necessidade, seja qual for o motivo. Deus sabe muito bem e Ele vai dar aquilo que é necessário a cada um de nós, a cada um desses nossos irmãos, que levamos seus nomes e suas necessidades até eles. Vamos então, vocês também vão mentalizando aí nas residências de vocês e nós vamos aqui orar pela Vânia Fossara, Juliana Nardeza, Maria Franzin, Maria Terezinha Silva, Ivonete Belo Querido, Marcílio Domingos, Anderson Barbosa Pires, Eide dos Santos, José Carlos Bispo, Rosa Maria Leal, Djalma Camargo, Vanília Oliveira Pascoal, Vladimir Ruiz, Sônia Martins, Antônio Donizete Neves, Cecília Tonello, Jardira Vieira Forlan, Laisiane Serra, Isadora Pérez Garcia, Maria Helena Santana Santos, Gabriela Luiz Miller, Aline Psiri Camargo, Ana Graziela Cassiano, Cláudio Pelé Filho, Décimo José da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Fancioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Nicolúcio, Vanini Nicolúcio, Eliana Saldanha, Williana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paula, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Basso, Maurício Barros, Bárbara Comete e também, claro, por todos nós, filhos que somos de Deus, e todos necessitados. Vamos lá então? Vamos lá, queridos amigos, para a nossa prece de encerramento do encontro de hoje. Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, felizes estamos porque mais uma vez, sob sua proteção, estamos reunidos, unindo nossos corações em uma prece, em súplica a vós, ao tempo que nos louvamos, porque nos destes a vida por sua misericórdia. Agradecemos, louvamos nosso querido Mestre, porque está sempre conosco. E sim, Pai, pedimos suas bênçãos a todos nós. Dirige suas bênçãos, seus benefícios a todos nós, aos aniversariantes desses dias que estão sim felizes, a tantos e tantos pais que acolhem seus filhos para trazê-los ao mundo, as suas bênçãos também, nossos entes queridos que já nos deixaram, caminhando agora no plano espiritual, as suas bênçãos a tantos irmãos que nestes dias nos deixam, cumprindo aqui a sua caminhada, e suas bênçãos, seu fortalecimento a todos os seus filhos, especialmente a estes, seus filhos, nossos irmãos, a quem aqui trouxemos seus nomes, àqueles a quem mentalizamos em nossos lares, a todos que estamos em nossos lares, as nossas famílias, com tantos compromissos entre si,
aos seus filhos espalhados pelo mundo, procurando sim redimir tantos erros cometidos, às vezes com muito sofrimento. Fortaleça-os na caminhada, amado Pai, e também abençoa os dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo, acima do orgulho e da vaidade tão comuns. E pedimos por nossos irmãos que estão à procura do trabalho tão necessário, e pedindo que abençoeis aqueles que nos dão trabalho, e aqueles que amorosamente cumprem suas obrigações, o trabalho muitas vezes arduamente conseguido. Abençoa nossas casas de oração, todos os credos onde seus filhos vão vos louvar, seus filhos vão sim alegremente honrá-los. Abençoa esses irmãos que estão vindo ao mundo, se juntando às nossas crianças, jovens, adolescentes, na expectativa de uma vida feliz, de uma vida de sucesso, mas que sim, a vida deles, e todos nós estejam abraçados ao perdão, ao amor, esteja vinculado à caridade, solidariedade, paciência, tolerância, à indulgência, ao respeito uns aos outros. E que junto a nós consigamos recuperar esse planeta, Pai, que criastes para nós e que nós, em nossa ignorância, em nossa ganância, tanto já prejudicamos em seu ambiente, prejudicando a flora, a fauna, a flora, a própria água fundamental a todos nós. Auxilia-nos, Pai, fortalece-nos na recuperação deste mundo. E levamos sim a vós a abençoada oração que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque o vosso é o reino, o poder e a glória pela eternidade. E nós humildemente pedimos que nos dê seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia, a todos nós reunidos em nossos lares e a todos os seus filhos dispersos por seu mundo, por seu universo, estejam como estiverem, encarnados, desencarnados, que seus bálsamos de luz estejam sobre todos nós, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, harmonizando nossa mente, e que humildemente levemos seu amor, sua paz a todos os nossos irmãos, pedindo ainda a vós que abençoeis nossos anjos guardiães, os bons espíritos e os nossos irmãos que se perderam na caminhada, estejam encarnados ou no plano espiritual, que sua luz e força reconduzam-os ao caminho do bem tão necessário. Por isso resta-nos agradecer, amado Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre. Queridos amigos, agradecemos então mais um encontro, mais um pouquinho do Evangelho, mais um pouquinho de Joana de Ângeles, mais um pouquinho daquilo que precisamos sempre estar ouvindo. E vai chegar o momento em que, com plenitude, vamos aplicar em nossos dias aquilo que sabemos que nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, pede a cada um de nós. Então, nesta certeza, eu e Célia, que aqui estamos, um grande beijo para vocês, aquele abraço amoroso, coração a coração. Marcamos o encontro para depois de amanhã, sexta-feira. Olha aí o fim de semana chegando de novo e já hoje iniciando o mês de julho, estamos aqui. Então queremos desejar a vocês uma linda noite, um bom descanso, muita paz no dia a dia de todos vocês, né? E então, depois de amanhã, com a permissão do Pai, com saúde, vamos voltar a nos reunir para mais um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles. E desejamos a vocês que a paz do Senhor esteja convosco, sempre, sempre, sempre conosco, agora e sempre. E uma linda noite, bom descanso e até sexta-feira. Fiquem em paz, distribuam essa paz sempre. Tchau!